Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. Mais uma semana começando e eu te faço, é claro, aquele questionamento de sempre. Afinal de contas, toda vez que a gente tem ali o início de um novo dia, de uma nova semana, de um novo ciclo, é tão importante a gente entender o nosso ponto de partida. Como foi o seu final de semana? Aproveitou o tempo de qualidade com a sua família, com você? Ou aproveitou, é claro, para colocar tudo em ordem e acabou se cansando ainda mais? É tão importante a gente parar para se observar e esse é o grande questionamento que a gente traz todas as segundas-feiras, colocando, é claro, a nossa saúde mental no foco. Ao longo da nossa jornada, nós estamos sempre em constante ensinamento, em constante aprendizado. Quando a gente é pequenininho, a gente aprende a ler, a escrever, a calcular, a interpretar o mundo ao nosso redor. Mas quando a gente fala sobre sentimentos, eu queria te perguntar ali, sinceramente, como você se considera? Você se considera uma pessoa letrada emocionalmente? Ou você muitas vezes se entendeu ali, se percebeu como um analfabeto emocional? É muito importante a gente parar para refletir sobre isso, porque, obviamente, os pensamentos passam a todo momento por nós, mas o que a gente leva de fato, o que a gente absorve de fato, o que a gente entende como emoção e o como que a gente valida essa emoção, a gente consegue dizer para o outro o quanto determinada situação, por exemplo, pode nos ter interferido, pode nos ter, enfim, colocado a gente à prova. É tão importante a gente saber falar, reconhecer os nossos sentimentos e esse é o nosso bate-papo de hoje. Vamos em busca, é claro, da nossa inteligência emocional nessa nossa consulta. Lembrou de alguém a quem precisa desse tipo de informação? Nós estamos em transmissão ao vivo, é só compartilhar o nosso link de transmissão ou através do nosso site, que é www.hittv.com.br ou através do nosso aplicativo Hit Play. Te lembro, caso você ainda não tenha baixado o aplicativo, não perca a oportunidade de ter a Hit TV na palma da sua mão para você assistir aos seus programas favoritos no seu tempo e também do seu jeitinho. Também te lembro, é claro, que este é um espaço seguro, gente. Essa consulta foi marcada para você. Encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato DDD 11 3226 1112. Te lembro também, caso você não queira se expor, é perfeitamente possível. Quem participa sabe, sinalizou para a nossa produção durante a sua mensagem que você não quer ter o seu nome revelado, a gente traz a sua participação de forma anônima. Também peço, é claro, que você corra rapidinho lá no nosso Instagram para participar de uma enquete que está aguardando por você. @consulta ao doutor Hit TV. Diretor, bom dia para você. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá, gente, o que queremos saber de você? Qual a sua maior dificuldade quando sente ali uma emoção intensa? É controlar o impulso e não explodir? É dar nome e entender de fato o que você está sentindo? É aceitar em vez de reprimi-la? Ou é explicar o que você sente para as pessoas? Queremos saber, você diante ali de uma forte emoção, o que você considera mais difícil? A gente vai falar sobre todas essas questões. Antes de mais nada, deixa eu te apresentar quem já está aqui com a gente, pronta para compartilhar não só o conhecimento, mas também para trazer a orientação que você tanto precisa na tela. Começo te apresentando a doutora Daniele Caetano, ela é psicoterapeuta. Atua há 8 anos, movida pela paixão em compreender o ser humano e cuidar das pessoas. Entre os principais desafios da profissão, destaca o tabu em torno da saúde emocional e a dificuldade de manter a constância no tratamento, já que muitos pacientes interrompem o acompanhamento e retornam apenas quando sentem necessidade de recomeçar. E agora te apresento a doutora Regiane Carvalho, psicanalista clínica. Atua há 20 anos na área com experiência em parentalidade, participa de palestras e faz mentorias para empresárias e empreendedoras. Escolheu a profissão a partir da maternidade, quando o interesse em compreender o comportamento infantil despertou sua vocação para a psicanálise. Tem como diferencial identificar padrões de repetição que influenciam a vida emocional, familiar e também profissional, ajudando as pessoas a quebrarem ciclos. Uma questão que é bastante importante, difícil de identificar, mas muito importante, doutoras. Sejam muito bem-vindas ao nosso Consulta ao Doutor. Bom dia, Dani. Obrigada pelo convite novamente. A gente que agradece o retorno. Bom dia, obrigada. Muito, muito importante o nosso bate-papo de hoje. Quero já começar entendendo, peço que vocês façam, inclusive, a ligação, a relação entre
o nosso processo de aprendizado, né, do ler e escrever e, de fato, o letramento emocional. Vou começar por você, doutora Daniele. Bom dia, Dani. A criança, quando ela está ali no seu desenvolvimento, que a gente chama de primeira infância, a primeira coisa, ela começa a observar o ambiente. Então, mesmo que ela ainda não saiba expressar e nem nomear aquilo, ela já começa a entender. Inclusive, a criança ali, a partir dos 6 meses de idade, ela já consegue identificar expressões faciais. Então, ela já sabe se o adulto está bravo, se o adulto está triste, se o adulto está agitado, mesmo que ainda não saiba nomear aquilo. Tá. Assim também funciona o letramento emocional. Então, primeiro nós percebemos e depois nomeamos. Então, essa é a ligação, a ponte. Eu consigo primeiro perceber o movimento e depois eu vou dando nome àquilo. Então, de certa forma, eu também consigo me ler e ler o outro também dentro de uma conversa, dentro de um ambiente. Mas o começo é perceber, observar, que aí, então, eu consigo nomear. Qual é a diferença, doutora, entre letramento e inteligência emocional? O letramento, ele vem para me ensinar a sentir. Então, eu percebo que eu estou sentindo algo. Aí, eu vou para a questão de nomear. Quando a gente fala de inteligência emocional, ela já tem a ver com as questões mais social. Então, como eu faço para entender o que você quer de mim, não tem muito a ver com sentir. Entende? O letramento é eu sentir aquilo, eu faço o quê? Eu vou explodir. A inteligência emocional, não. Tanto é que você consegue no RH fazer uma medição de quem tem mais condições, mais inteligência emocional. O letramento, você não consegue fazer isso. De que forma que essa medição é feita? Assim? Quais são os pilares? Né? Então, eu faço um teste. Se você é ofendido, você vai gritar ou você vai reprimir? Ou você vai conseguir dizer, eu não gosto que você fale assim comigo. Então, tem um questionário e você responde. Porque isso você aprendeu. O letramento, eu vou perguntar para você assim, o que você está sentindo agora? Tá. Você leva um tempo, um delay. Até processar, né? Eu não sei se eu estou ansiosa. Não sei se devo me expor, passa um eu tudo não na sei. cabeça. Então, assim, o letramento, ele não é tanto para o outro. Eu não vou me explicar ao outro. É comigo. Então, o que eu estou sentindo agora? Ansiedade. Então, tá tudo bem. Ela vai passar. Medo. Medo do quê? Então, quando vem o nome, eu consigo regular. E aí, eu consigo lidar melhor, com mais leveza com aquele ambiente. Porque daí eu vou olhar e vou falar assim, não, só estou ansiosa. Tá tudo bem, vai passar. Eu estou com medo, eu preciso correr, né? Porque daí o organismo vai fazer aquilo. Eu vou fugir? Não, não preciso. Aqui é um ambiente onde eu estou segura. Ou não, eu preciso correr, não estou segura aqui. Então, o letramento, ele é mais isso. E aí, eu consigo ler você também. Então, assim, tudo bem, ela falou assim comigo porque ela está nervosa e não sabe como agir com isso. Então, eu fiz a leitura, tanto minha... E tudo isso acontece em fração de segundos. Segundos. É tipo a questão do pensamento. A gente não controla o que você pensa, mas como e na velocidade. Então, ele veio. E aí, você lê aquele pensamento. E aí, porque nós não somos aquilo que a gente pensa. Tá. Só que a criança, ela não tem esse entendimento. Então, eu percebi o ambiente, os meus pais estão brigando. Mas eu não tenho o entendimento do porquê. A primeira coisa que a criança faz é a culpa é minha. Né? Se 2 adultos estão brigando, a culpa é minha. E a gente cresce fazendo isso. Quantas vezes você chega num ambiente, a pessoa, ela tá tão distraída que ela não te cumprimenta e você pensa, o que eu fiz para ela? Você já levou a culpa. Então, no letramento, você vai fazer assim, bom, eu não fiz nada, então ela não está bem hoje. Eu li ela. Entende? No segundo, mas é porque eu vou aprendendo a lidar com isso. Olha só que interessante, gente. E esse questionamento que a doutora Regiane trouxe, o que você está sentindo? É um questionamento, aí eu pergunto um pouco do bastidor ali da sua clínica. As pessoas têm dificuldade para se perceber, né? Para se questionar, para indagar os sentimentos.
Muito, Dani. Olha que engraçado, nós estamos vivendo na era da informação. Nós temos acesso a informações que nunca tivemos antes em toda a nossa vida. Qualquer coisa que a gente pesquisa, a gente tem um fácil acesso. Mas a maior dificuldade ainda é se conhecer, é ter entendimento. Então, são várias camadas até, às vezes, conseguir acessar esse lugar de entendimento no paciente. Cada paciente, obviamente, tem uma funcionalidade, tem uma abertura diferente, a criação que ele veio, a cultura que ele recebeu, se é homem, se é mulher. Então, cada público vai se comportar de um jeito. Então, quando a pessoa ela traz esse questionamento, eu devolvo a pergunta para ela, porque, obviamente, todas as respostas estão no paciente e não no profissional. Então, fica esse processo de investigação. Por que eu estou sentindo isso? Então, a doutora aqui deu o exemplo de eu chegar no ambiente e sentir um clima diferente e logo associar que está relacionado a mim. Por que eu estou sentindo culpa? Porque eu acho que aquela expressão ou esse clima tem a ver comigo. Da onde vem isso? Então, são várias camadas, porque eu vou entendendo, junto com o paciente, a história dele. Nós vamos entendendo da onde vem essa percepção, por que ele aprendeu dessa forma. E aí, então, a gente usa aquela palavra que hoje as pessoas não gostam tanto, virou clichê, que é o ressignificar. Eu preciso dar um novo significado a partir do que é o real agora. Porque, como a doutora disse, então, a gente na infância acaba construindo uma percepção a partir do que me é dado. Quando eu chego na adulta, eu chego com essa mochilinha nas minhas costas. E aí eu preciso olhar... que você conseguiu colocar de bagagem. Justamente. E eu olho dentro da minha mochila e falo, isso aqui não me cabe, isso aqui, na verdade, eu percebi de um jeito diferente. E eu gosto muito de dar aquele exemplo do quanto a percepção de uma criança ela é distorcida e ela leva isso para a vida adulta, usando o ambiente. Tá. Se você revisitar um ambiente que você foi na infância, você vai perceber que ele é muito menor do que, de fato, você tem guardado na lembrança. Então, Olha que lindo isso, gente. Se você revisitar a escola, você vai olhar e falar assim, nossa, eu achava que esse pátio era muito maior. Eu achava que esse quarto ele era muito maior, porque a percepção da criança ela é ampliada. Então, eu levo isso para a vida adulta e aí é onde entra o trabalho da terapia de refinar, de trazer esse esclarecimento. Isso aqui foi real ou foi uma percepção da fase? E aí eu consigo, de novo, então, nomear e me comportar e sentir de um jeito mais saudável, a partir desse processo de refinamento. Partindo, então, dessa questão do letramento inicial, obviamente, na nossa infância, a responsabilidade dos pais é enorme. E na infância também, nós estamos extremamente vulneráveis. A gente tem ali uma imaturidade que nos proporciona um aprendizado mais rápido, mas, ao mesmo tempo, uma ingenuidade maior, né, doutora? Eu costumo dizer na clínica assim, a criança, ela não tem como se defender. Ela sempre vai precisar que um adulto tire ela do ambiente de perigo. E a gente é adulto agora. Então, quando você é adulto, você tem que lembrar que aquela criança cresceu e hoje é sua responsabilidade fazer isso por você. Então, o que acontece muito na fase adulta são adultos tendo reações infantis e esperando que um outro adulto venha resgatá-lo. Então, eu passo a não ter mais autorresponsabilidade com as minhas emoções porque a culpa é dos meus pais. Então, os meus pais gritaram comigo, os meus pais eram tóxicos, a minha família era disfuncional. E isso é muito válido. Mas não pode ser uma desculpa. Hoje eu preciso olhar para aquele momento e entender que era uma criança. E hoje, como adulta, qual é a minha responsabilidade nisso? Então, assim, vamos imaginar que você tem 20 anos e nunca frequentou a escola. Mas agora você mora em São Paulo. E todos os seus amigos, eles estão indo para a escola. Você começa a estudar. Isso é letramento. Então, assim, eu sou muito explosivo, eu perco o controle muito fácil, eu não consigo encontrar uma autorregulação. Existe um professor? Existe uma escola? Então, é minha responsabilidade agora ir atrás.
Porque é muito fácil eu sentar aqui e falar assim, não, eu sou assim, porque minha mãe gritava comigo, então eu grito com a minha filha, né? E como a doutora bem disse, gente, hoje tem informação, se eu não tenho dinheiro para ir fazer uma terapia, os nossos pais não tinham internet para procurar, como que eu vou educar meus filhos? Hoje a gente tem. Então, assim, o que é o letramento? Como que eu melhoro o meu comportamento? Como fazer? Você vai ver programas como o seu, você vai ver lives, porque a gente faz muito, você vai para palestras. Comunidades, trocas. Entende? Então, assim, você vai aprendendo um pouquinho como antigamente, né? Alguns aprenderam a ler na Bíblia, outros aprenderam a ler. Vai atrás. Então, é sobre isso. Quando você se sentir analfabeto ou quando você perceber que você está sentadinho em cima da sua dor infantil, primeira coisa que eu sempre pergunto, quantos anos você tem? Aí a pessoa me responde. Aí eu pergunto de novo, quantos anos você tem? Porque a pessoa precisa verbalizar, porque é o nomear. E alto, ela precisa ouvir, tenho 30. Não são mais 3, 5, 7, onde você precisava que alguém tirasse daquela situação. Hoje a responsabilidade é sua. Se retire de algumas situações, principalmente do analfabetismo emocional. Aí vem uma outra questão também, e quando a gente fala de neurodivergência e letramento emocional? Olha só, desenvolve um pouco mais pra gente. Que está muito também agora, né? Sempre existiu. Mas agora a gente nunca foi associado dessa forma. E também, assim, hoje você pode dizer, eu tenho TDAH. Antes você era retardado. Você tinha, né? Você tinha um problema mental seríssimo. Então, assim, hoje a gente ensina muito letramento para quem tem neurodivergência. Porque é uma impulsividade muito rápida e ele não sabe como lidar. Então, por aí que você começa. Respira e tenta entender o que você sentiu. Depois que você entendeu o que você sentiu, você deu nome a isso, aí você vai ter a leveza de poder ir adiante com a sua emoção, com a sua impulsividade, com a sua agressividade. Porque nem sempre é só com o outro. Muitas vezes é consigo mesmo. Eu imagino que desde o início seja mais do que mas com o outro. Mas você acaba reparando e notando, né, os prejuízos nos outros. Nos outros. Porque a gente é muito assim também. A doutora falou aqui várias vezes em analfabetismo emocional. Gostaria de trazer para quem nos assiste qual é o conceito e como identificar que somos, em algum momento, analfabetos emocionais. Eu percebo muito, Dani, que aqui no nosso país existe ainda muito essa resistência cultural em acessar esse ambiente emocional. Então, é muito problemático, se a gente parar para avaliar, que eu não tenho um espaço ou eu não tenho uma boa aceitação quando eu falo das minhas emoções e dos meus sentimentos. Então, quando eu falo de um analfabeto que não sabe escrever o nome dele, eu estou dizendo que aquela pessoa, ela não recebeu as informações, as instruções, para que então ela desenvolvesse uma escrita, né? Quando nós falamos de um analfabeto emocional, nós estamos dizendo que essa pessoa ela não recebeu informações, bagagem suficiente para que então ela consiga lidar, ler suas emoções e assim também ler o outro e viver em sociedade. Então, na escola, como você bem disse na introdução, nós aprendemos tantas coisas na escola e não tinha uma matéria sequer que ensinava a gente a lidar com a gente mesmo. Anos se passaram, estamos aqui na maior era digital, na maior era da informação e ainda estamos lidando com tamanho preconceito, tamanho tabu e tantos rótulos que é colocado em cima do autoconhecimento. Então, isso se agrava, isso se eleva muito. Então, esse cenário de um analfabeto emocional. E aqui nos bastidores nós estávamos até conversando o quanto isso impactou um todo, porque isso chegou inclusive nas empresas. E hoje a gente tem aí a atualização da NR1, que é justamente, gente, precisamos olhar para a saúde mental. Não dá mais para jogar para debaixo do tapete e fingir que isso, como é tratado, é uma condição de doido. Não. Uma fraqueza. Uma fraqueza. Não.
a partir do momento que a gente conseguir reeducar toda uma sociedade, e aí vai um trabalho de formiguinha, viu? Porque são tantos profissionais, hoje são tantos caminhos, acessos à área da saúde emocional, um programa, uma live, como já foi dito, e ainda assim existem pessoas que se negam a olhar para isso. Então, quanto mais resistência, quanto mais preconceito, infelizmente a gente continua lidando com o mesmo cenário. E aí é que vem o agravante disso, que eu acredito que é onde as pessoas elas estão conseguindo entender que nós estamos vivendo em meio a uma sociedade muito acelerada, muito agitada, as pessoas muito mais intolerantes, muito mais impacientes. Por quê? Porque não tem um letramento, porque não tem uma alfabetização. Então, se você me irrita, eu me sinto no direito de gritar e de desrespeitar. Se a coisa não está funcionando como eu gostaria, então logo eu parto para um cenário mais descompensado emocional, e isso vai virando o quê? Uma bola de neve. Uma bola de em neve. Sociedade. Em não sociedade. Só na família, se reflete em Em diversas todos áreas os da nossa vida. Empresa, casamento, sociedade, criação de filhos. Então, quantas vezes nós, adultos, acabamos tendo um dia muito difícil e aí a gente vem segurando. Vamos dar o exemplo do ambiente de trabalho, um ambiente que às vezes eu tenho que me segurar, eu tenho que me portar. E aí chega em casa, o filho derruba uma colher no chão e aí solta aquele berro. Foi a colher no chão? Não foi a colher, foi o acúmulo. Mas será que a pessoa ela sabe fazer essa identificação? Eu não estourei com o meu filho, eu estourei pelo acúmulo. Então, a colher no chão foi a gota d'água. E as pessoas às vezes não entendem que existem situações muito pequenas que, na verdade, foi a gota d'água de todo um contexto já muito antes sendo alimentado. E aí, se eu não tenho, então eu sou um analfabeto emocional, porque eu não sei ler, eu não sei de onde veio, eu não sei identificar como aquilo foi construído e há quanto tempo aquilo está em mim. Olha só, gente, a importância aqui do nosso bate-papo. E para você que quer saber mais sobre esse processo de autoconhecimento, eu vou abrir o espaço, então, para que você participe e interaja aqui com as nossas doutoras. Primeira interação na tela. Quem participa é a Aline Cardoso, de Goiânia. Seja muito bem-vinda, Aline. Bom dia para você também. Na minha família, nunca tivemos o hábito de conversar sobre sentimentos. Olha só que precioso isso. Como começar a falar sobre emoções sem parecer estranho ou exagerado? Começar com a doutora Regiane. É bem legal isso, né? Porque muitas famílias ainda não dão abertura. É você pensar que você vai fazer um bate-papo com uma amiga, como você vai falar de uma receita de bolo. Então, você vai falar que hoje eu me senti estranha, eu tive medo no meu trabalho, foi complicado. Ou com a minha líder, com o meu chefe. Falar, olha, hoje quando você falou mais cedo comigo, eu senti que você estava muito rude. E eu fiquei pensando, o que eu posso fazer para melhorar nosso diálogo? Eu não acusei, mostrei que eu não gostei ou que eu não entendi porque foi feito daquela forma. Então, eu consegui ler a situação. Entende? Mas é melhor começar em família, porque daí você vai fazendo um treinamento. Começa observando como você fala com o seu filho. Como ela bem disse, por exemplo, se nós estamos à mesa e eu virar o copo de coca, eu sou sua visita, o que você vai fazer? Tá tudo bem, passa ali a toalhinha e tá tudo bem, bota a coca de novo. Se o seu filho derramar o leite com chocolate no café da manhã e você é atrasada, olha aí o que você está fazendo, presta atenção. Uma explosão no mínimo. E por que você não fez com o adulto? Entendeu? Porque com o adulto você estava lendo o ambiente. Eu não vou me expor, não vou parecer uma pessoa descompensada. Com a criança tá tudo bem, como se ela não fosse sentir. Então, a gente faz muito isso com a família. A gente não lê. A dificuldade, como eu vou começar a falar sobre sentimento se eu não reconheço o sentimento? Então, o primeiro passo para você começar a falar sobre o sentimento é reconheça o sentimento. O que eu estou sentindo agora? Sobre qual sentimento eu gostaria de falar agora? Quando a gente fala de ambiente de empresa, por exemplo, você sabe que a gente representa a nossa família no ambiente empresarial?
fiquei até muda aqui, gente. Fiquei até muda fazendo aqui meus cálculos. Se você parar agora e observar, tem alguém que você tem a mãe emocional, o pai emocional, uma irmã, aquela tia que você não suporta nem a voz. Aquela vizinha que te irritava profundamente. A gente traz o que a gente conhece para os nossos ambientes. Então, eles se tornam, porque é o lugar que a gente mais frequenta, se torna uma família. Tem aquele que ele nunca fez nada para você, você já ama, é como é fofo. E tem aquele que ele não fez nada para você, você já tem um rancinho. Pode nem ouvir falar. Nem a voz da pessoa. Justamente por isso. A mochilinha, que a doutora disse, ela vai continuar sempre, porque não tem como eu apagar. Eu vou ressignificar. Eu vou aprender a lidar com outros. Então, algumas pessoas, elas permanecem em ambientes tóxicos do trabalho, por quê? Porque eu tenho uma mãe emocional que eu não vou soltar a mão. Se eu for embora, eu vou ter que abandoná-la. Então, autoconhecimento é isso. Então, por que eu estou tão lá atrás nos meus rudimentos emocionais que eu não consigo perceber que hoje eu cresci? Tudo bem deixar essa minha mãe, manter uma amizade com ela. Não vai ser um abandono. Entende? Então, é sobre isso, é ressignificar o que eu sinto. Então, por que essa pessoa me irrita tanto se ela não me fez nada? Volto para o letramento. Gente, eu acho que ela se parece muito com a tia Maria. É isso. Os comportamentos me remetem àquilo. Então, eu vou repetir o ciclo. Se eu brigo lá em casa, eu vou brigar aqui. Se eu me sinto à vontade em ser grosseiro lá, eu vou ser aqui. Então, você vê que tem chefe. E tem líder. O chefe que se acha no direito de ser o chefe da casa dele. E o líder que aprendeu que aqui ele precisa liderar. Então, letramento passa por todas as fases e todos os ambientes. E começar a falar sobre o seu sentimento é o primeiro passo para uma leveza e para você ter o seu ambiente funcional. Se você não teve lá, faça o seu agora ser. Por mais que seja difícil, é extremamente necessário, não é, doutora? Sim. E só fazendo um complemento na fala da doutora, que talvez possa, respondendo a pergunta da espectadora, talvez usar isso de uma forma lúdica, com jogos. Hoje existem muitos jogos de autoconhecimento, é uma espécie de baralho, é uma caixinha que vem com várias perguntas. Que interessante. Isso, e é uma brincadeira. Então, compra uma pizza, hoje vamos fazer a noite dos jogos. E aí, fale uma lembrança que te deixa muito feliz da infância. E aí, todo mundo na mesa responde. Agora, uma coisa que você sentiu muito medo, na mesa todo mundo responde. Parece que é um jogo de baralho, uma brincadeira, tem vários nessa linha. Para casais, tem só para casais, tem para pai e filho. Perguntas que você gostaria de fazer ao teu filho. Perguntas que o teu filho gostaria de fazer para você. Então, se eu trago isso de uma forma leve, descontraída, eu consigo acessar lugares que talvez numa conversa séria eu não conseguiria. Entende? Olha, eu achei essa dica aqui da doutora muito importante. Muito obrigada pela sua participação, porque às vezes a gente tem vergonha mesmo, principalmente quando a gente não teve esse recurso, né? E aí a gente cresce imaginando que não falar sobre é sinal de força, né? Enfim, de poder, qualquer que seja a sua questão. Mas falar sobre sentimentos é tão importante porque você torna um ambiente, inclusive, seguro para os seus filhos e para uma eventual discussão amanhã, está todo mundo na mesma página, se conhecendo e sabendo como se acessar. E qual que é a importância de deixar o julgamento de lado, doutora? Tudo começa por aí, né? Porque a gente primeiro se julga muito, se exige muito. E eu falo que a pessoa que ela é muito rígida consigo, ela é rígida com o outro. Então, se você se julga muito, com certeza você julga o outro. Como não julgar? Então, vamos imaginar que você me conta hoje que você saiu atrasada, teve um problema em casa e o motorista da frente freou o carro do nada e você bateu no carro. Você está querendo que eu faça o quê? Um acolhimento com a sua história. Tentando justificar. Lógico. E você quer um acolhimento, porque todo mundo busca isso, um acolhimento. Aí eu pego e julgo você. Não, mas
Você saiu correndo, atrasada. Fala, nossa, foi difícil para você, né? Eu imagino o susto que você levou quando você bateu o carro. Por mais que aqui dentro eu esteja julgando, eu tenho que entender que letrar que você já saiu super atrasada, nervosa e não esperava que o cara fosse frear. Então, o não julgar antes de eu julgar, a reação que você teve para comigo é entender. Eu tive culpa nisso? Não. Então, é sobre você. Então, eu estou lendo o que são as suas emoções. Porque julgar é muito fácil. O problema é eu entender o outro. Por que você está tão agressiva hoje? Você já chegou num mercado ou numa loja e a vendedora foi muito grossa? Já. Aí você pensa, meu Deus, o dia dela está sendo tão difícil. Não, você vira e fala assim, nossa, que insuportável, deveria me atender bem, né? Então, pensar que todos nós temos problemas. Temos dias difíceis. Todo mundo está lutando as suas próprias batalhas, entende? Se alguns já fizessem isso, já melhoraria muito. Exato. Porque a maioria não tem esse entendimento. Essa empatia pelo outro, né? Esse letramento. Eu não vou ler o outro, que pode ser que esteja num dia ruim. Aí deixou algum problema sério em casa. Então, evitar o julgamento. Mas se você é uma pessoa que julga, preste atenção nisso. Você é rígida com você. Aí você julga o outro, porque você se julga o tempo todo. É fácil julgar. Então, começa tendo empatia por você. Autoconhecimento é isso. Que vai ser mais fácil praticar com o outro. Então, se você tem uma pessoa que é muito dura com você, é porque ela é muito dura com ela. Então, comece por você. Seja mais flexível com você. Tenha autoconhecimento, é mais fácil depois praticar com o outro. Olha aí, gente, a importância do autoconhecimento. Consulta, doutor, vai para um rápido intervalo, mas se eu fosse você, aproveitava esses próximos minutinhos para encaminhar sua participação. DDD 11 3226 1112. Consulta ao doutor, volta já já. E claro, já estamos te esperando. Consulta Doutor está de volta, seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo. Caso você tenha acabado de chegar, segunda-feira é o dia que a gente deixa reservado para falar sobre a nossa saúde mental e o foco hoje sobre letramento emocional. Pois é, você se considera uma pessoa que entende sobre os seus sentimentos, se conhece nesse sentido, sabe refletir sobre tudo aquilo que sente, consegue falar, consegue se posicionar? É muito importante que a gente não seja ali um analfabeto emocional, porque quando a gente passa por situações que a gente não sabe identificar, que a gente tem dificuldade de colocar ali em gavetas e principalmente de externar para o outro, a gente acaba se isolando, a gente acaba criando gatilhos emocionais para ansiedade e justificando tantas outras questões. Lembrou de alguém a quem essa consulta seja importante e necessária? Queremos chegar com a nossa informação de qualidade, é claro, para quem precisa. Então é só compartilhar o nosso link de transmissão ou através do site, que é hittv.com.br, ou através do nosso aplicativo HitPlay. Te convido também a aproveitar essa consulta, que foi, é claro, marcada com todo carinho para você. Então esse espaço é seu, faça uso dele. Encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato DDD 11 3226 1112. Não perca essa oportunidade. Lembrando, caso você não queira se expor, é perfeitamente possível. Só sinalizar na sua mensagem que a gente vai trazer a sua participação de forma anônima. Esse é o nosso combinado de todos os dias e hoje, é claro, não seria diferente. E também peço, é claro, que você corra rapidinho no nosso Instagram, @consultaodoutorhittv, e participe de uma enquete que está aguardando por você lá nos nossos stories. Diretor, coloca, por favor, a nossa enquete na tela. É @consultaodoutorhittv, o endereço do nosso Instagram. Qual a sua maior dificuldade quando sente ali uma emoção intensa? Controlar o impulso e não explodir, dar nome, entender de fato o que você está sentindo, aceitar ao invés de reprimir ou explicar o que você sente para as pessoas. Clica lá na alternativa que a gente vai falar sobre isso, porque muitas vezes a gente cresce com algumas frases, né, que ficam na nossa memória e produzem, é claro, consequências enormes que a gente não faz nem ideia, como, por exemplo, engole o choro.
Por que você está assim? Coloca um sorriso nessa cara. E quantas vezes, né, que a gente não valida os nossos sentimentos, acreditando que esse seria o melhor caminho. Na verdade, a gente vai colher esses frutos lá na frente. Para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar a doutora Daniele Caetano, psicoterapeuta. Aproveita, é claro, para agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigada pelo convite, um prazer sempre estar aqui com vocês. A gente que agradece, é muito conhecimento aqui compartilhado, gente. E a doutora Regiane Carvalho também, psicanalista clínica. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Muito bom. E olha só, né, a gente falando aqui sobre tantas questões, né, sobre como que a gente consegue, então, adquirir esse letramento emocional, porque muitas vezes a gente estava entendendo, né? A gente aprende na nossa infância, mas a gente precisa de tempos em tempos revalidar, ressignificar esses sentimentos. E agora, então, a gente vai descobrir quais são os pilares, né? Por onde que a gente começa? Vou começar com a doutora Daniele. Quais são, de fato, os pilares para a gente conseguir, então, colocar e entender melhor esse letramento na nossa vida? Dani, a construção, o letramento, então, ele é sentir. Eu só consigo fazer o meu letramento a partir do meu sentir. Então, eu diria para o espectador que estiver em casa, pega o papel e caneta e anote aí. Anote aí. Ouvir o meu silêncio. Paradoxo, né? Nossa, porém, aceitar o silêncio já não é fácil. Justamente, mas é no meu silêncio que eu consigo sentir e perceber. E nesse movimento que nós estamos vivendo atualmente, tudo digital, tudo acelerado, eu recebo inúmeras informações ao mesmo tempo e eu não paro para observar e trabalhar a principal de todas, que é o eu. Então, quando eu digo escute o seu silêncio, eu diria uma vez por dia, pegue papel e caneta. 5 minutinhos apenas, anote os desconfortos do dia e os prazeres do dia. Então, o que eu senti de desconforto? Um tom de voz, uma fala, uma situação. E o que me trouxe prazer? O que me trouxe uma alegria genuína? Situação X, Y e Z. A partir disso, eu vou conseguindo entender e isso vai ficar cada vez mais automático. Nossa, agora eu entendi porque isso me trouxe um desconforto. Como ela fez a associação da tia, do fulano, do ciclano. Perfeito. Feito essa anotação, então eu vou evoluindo para então destrinchar isso. Como que eu lido com isso? Normalmente eu lido assim e assim. E como deveria ser a melhor forma de lidar com isso? Numa briga de trânsito, qual é o meu impulso natural? Deixa eu pensar. Sair, gritar, brigar, bater boca. Qual é o desfecho disso? Talvez um boletim de ocorrência, uma delegacia. Eu acho que esse aqui não está tão legal. Não é bom, não. Não está legal. Qual seria o jeito mais saudável? Respirar, entender a situação, ouvir o outro, me ouvir, fazer uma avaliação do todo. Então, quando a pessoa ela ouve o silêncio, ela consegue, então, dedicar um tempo para escrever e para, enfim, nomear. Né? Se a pessoa ela não tiver acesso à terapia, então ela ainda tem acesso a ela mesma, que é onde está todas as respostas no final das contas. Tanto que quando um paciente me procura, eu falo assim, você não vem aqui para me ouvir, você vem aqui para se ouvir. E ela pode fazer esse exercício desde que ela construa essa rotina e essa constância diariamente, igual tomar banho. Tomou hoje, amanhã de novo e depois de novo e de novo. Uma vez ao dia, gente. Eu fiz Uma aqui vez minha ao anotação, hein? Espero Isso. que você do outro lado também tenha feito. Quer complementar, doutora? Tem também um caminho para compartilhar com a gente? Esse é o caminho mais simples, mas não é fácil. Sim. Né? Porque, assim, primeiro que o escrever, ele é difícil, porque nomear é difícil, né? E quando eu tenho que parar para escrever, parece que eu vou acessar novamente o desconforto que eu tive. Olha que importante Por isso isso que as pessoas não escrevem. Aí elas falam, eu não tive tempo. Já passei. Não deu. Não Organizei passou. já, a vida que segue. Então, assim, essa resistência significa acessar o que eu realmente sentir. E é importante você acessar o que você sentiu para você entendendo como você funciona. Porque quando você compra um carro, você tem que saber como esse carro funciona. Porque senão não vai adiantar, né? Você pegar lá um carro esportivo, entrar nele e ligar, às vezes não vai nem saber ligar.
com a gente assim, como eu funciono em momentos de crise, como eu funciono em momentos, porque nem só a crise, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma dependência emocional, eu me dou demais também. Então, como eu funciono para agradar as pessoas, para me agradar, como é o meu funcionamento? Fichas vão caindo, né? Então, o escrever, ele é muito importante. Se você não conseguir começar escrevendo, pensando, hoje foi difícil por isso, isso. Mas fazer esse exercício, ele é importante. Agora, vamos falar como eu uso isso tudo no dia a dia, né? Tá lá. Aconteceu. Já aconteceu. Não vai dar tempo de eu sentar, escrever e pensar, e agora como eu vou agir? Acabou de acontecer. Lembra que eu falei que a gente precisa de um delayzinho? Pensa sempre, qualquer coisa que acontecer com você, dê o delay do seu cérebro, para você nomear o que você está sentindo. Esse delay, ele vai baixar um pouco a questão da minha frequência, da minha adrenalina. Tá. Então, o cortisol, ele já conseguiu dar uma espalhadinha. Eu explico para os pacientes que o cortisol, ele é como a tinta do polvo. Deixa tudo nublado, fica tudo azul, tudo preto. Então, aí eu não consigo entender as minhas reações. Então, já aconteceu. Aí a gente vai para os pilarzinhos. Eu preciso sentir o que aconteceu, nomear o que aconteceu, nomear o como, e aí eu venho com a minha ação. Então, isso faz com que eu tenha uma reação diferente. Então, muitas das vezes, ao invés de eu ficar reativo, ao invés de eu ter uma reação, eu vou ter uma ação. Então, bati no trânsito, ao invés de eu ir lá e ter uma reação agressiva, eu me desculpo, eu dou o cartão do meu seguro, mesmo que o outro provocou o acidente. A minha vida vale mais, a minha família me esperando em casa vale mais. Então, quando eu dei esse delay para o meu cérebro, eu consigo ter mais leveza e ter reação diferente. E é tão bacana e importante, né? Porque muitas vezes alguma situação acontece no nosso dia, a gente fica ruminando aquilo, mas sem muito objetivo. E essa questão de você trazer a consciência, nomear, entender, refletir sobre caminhos alternativos, é que de fato vai fazer a diferença para você. E não ficar ruminando aquela história, que parece que ela te provoca ainda mais. Vou aproveitar para te receber mais uma vez aqui no nosso bate-papo. Vamos ver quem participa agora da nossa consulta. Ana Cláudia, de Americana, São Paulo. Ana, seja muito bem-vinda. Bom dia para você também. Estou me identificando muito com o que está sendo falado. Que importante isso. Muitas vezes tenho momentos de explosão e logo depois repreendo a mim mesmo e reconheço meu erro. Quando passo pela mesma situação e consigo pensar antes de agir, eu percebo que consigo me controlar. Como que eu posso melhorar isso em mim? Vou começar agora com a doutora Regiane. Você viu que legal? Que ela bacana. já percebeu isso, né? Que eu tenho aquela reação, depois eu me arrependo. Então, esse delay vai ser muito importante para você. Você sentiu que você vai explodir, porque o nosso corpo, ele dá sinais. As mãos ficam frias, o batimento aumenta, dá sinais de que você vai ter uma reação. Então, pensa, vai valer a pena? Por que eu estou tendo esse tipo de reação agora? Qual vai ser a consequência para mim e para com o outro? E é muito rápido, é pensar, eu preciso dar um delay. Igual quando alguém te faz uma pergunta, a gente tem aquela ansiedade de responder, né? Rápido. Respira primeiro, deixa o seu cérebro trazer a resposta mais coerente com aquilo. Assim vai ser com as ações. Eu senti... Respirei e é muito rápido lá dentro. Não precisa pensar que vai levar, 5 minutos para eu... Não, é tudo muito rápido. Então, você sentir primeiro, você já vai ter reações totalmente diferentes, porque você vai nomear. Eu só tô com raiva, a raiva passa. Eu só tô frustrada, porque eu queria que isso acontecesse. Tento de novo depois. Então, só tô triste, então eu vou chorar que passa. Dar nome ao sentimento. Entende? Facilita muito, porque se eu não sei o que eu estou sentindo também, eu só saio gritando. Não, tô brava. Eu falo isso pro meu neto, né? Eu falo, filho, você tá chorando, o que você tá sentindo? Você tá bravo? Você tá triste? Aí eu vou falando até que ele acha. Eu só tô muito bravo, vó. Aí já é um belo adianto. Quer complementar?
É muito legal isso, né? Porque as crianças, elas têm uma confusão, às vezes, em interpretar o que é um ou é o outro. E o adulto também faz essa confusão. Também. Eu lembro que quando a minha filha também era pequenininha, uma vez ela chegou muito brava da escola e falou: eu tô com inveja da minha amiguinha. Eu falei: opa, mas será que... De onde você tirou essa palavra? É inveja mesmo? Você sabe o que é inveja? Eu expliquei o significado da inveja. Eu falei: será que... Aí, depois de explicar a inveja e os ciúmes, eu falei: qual dessas duas você acha que está mais próximo do que você está sentindo dela? Ah, entendi. Eu gosto da minha amiguinha, então é só ciúmes mesmo. Então é isso. O adulto, ele também vai encontrar essas dificuldades em saber dar o nome. E por isso que o exercício contínuo, ele se faz tão necessário, porque ele vai conseguindo entender aquilo que eu senti ontem, eu senti hoje, parece muito com o que eu senti semana passada. Existe uma semelhança nos cenários. Então, essa mãe que trouxe essa situação, essa participante, ela falou: eu percebo que logo em seguida eu tenho um arrependimento. Então, rapidamente, a mente dela já traz aquele sentimento de culpa e ruminação, que não adianta ficar ruminando. Se eu sentir culpa, é porque não tá legal. O que eu posso fazer sobre? Então, na próxima, ela vai se lembrar da situação, automaticamente a mente dela vai colocar na situação e falar: lembra que você sentiu aquilo da outra vez e não foi legal? Então, agora eu tenho que fazer isso? E assim, milésimos de segundo. Não é uma coisa que você fica 5 minutos raciocinando. Porque já está ali, né? Você já vai incorporando aquilo no seu dia a dia. Vai incorporando. Muito obrigada pela sua participação. Vou correr para trazer mais uma participação da nossa audiência antes da gente conferir o resultado da nossa enquete na tela. Agora quem participa é o Lucas. Bom dia para você também, Lucas. Quando criança, meus pais me chamavam de burro e acabei absorvendo isso. Tenho dificuldade de aprender. Como retirar esse sentimento de dentro de mim? Agora começo com a doutora Daniele com essa questão da ressignificação, que acho que isso é muito importante para o Lucas. Sim. Os nossos pais, dentro de consulta, em terapia, eu falo muito isso aos meus pacientes. O que eles nos entregaram tem muito a ver com o que eles receberam. E não necessariamente isso é uma verdade absoluta. Porque se ele usou esse termo para te chamar, para te ofender, se você volta um pouquinho na história dele, o que foi que ele recebeu? Talvez ele recebeu isso em 3 vezes pior, né? Mas isso não justifica. É claro que eles entregaram o que eles tinham e o melhor que eles podiam. Então, hoje, precisa essa pessoa que recebeu esse tipo de ofensa buscar dentro do repertório dela, dentro da linha do tempo dela, coisas que diminuam esse sentimento. Então, poxa, eu tirei uma habilitação. Poxa, eu concluí meu ensino médio, nunca repeti de ano. Poxa, eu lembro que em tal matéria eu sempre me destacava e aprendia com muita facilidade. Então, eu vou diminuindo aquele sentimento de novo, ressignificando. Então, não vou culpar os meus pais, mas vou entender a forma que ele falou, o tom que ele usou, é o que ele tinha naquele momento. E isso não representa uma verdade absoluta. E eu vou construindo, então, uma nova identidade a partir do que eu percebo, do que eu tenho ali de concreto, de fato. De concreto e para usar ao meu favor. Porque muitas vezes, né, então assim, a gente está passando por essa transição de gerações, vai ter coisas lá na frente, né, que também os nossos filhos vão olhar para a gente e falar assim: foi ruim. Claro que numa escala talvez muito menor, mas é isso, entender que foi um choque de gerações, entregaram o que tinham e fizeram o melhor que tinham. E obviamente que se ele buscar dentro do repertório, ele vai ver que ele não é isso, não. Que não faz sentido. Não. Lucas, olha que importante esse caminho que a doutora te deu para que você consiga ressignificar tantas questões como essa aí que você trouxe. Imagino que tenham outras também com relação aos seus pais, mas que a sua realidade hoje é outra e precisa ser vista como tal. Muito obrigada pela sua participação. E vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Então, a gente pediu qual a sua maior dificuldade quando você sente ali uma emoção de fato intensa. A alternativa mais votada, controlar o impulso e não explodir. Na sequência, aceitarem ao invés de reprimir, explicar o que sente para as pessoas ou dar nome e entender o que está sentindo de fato. Fala pra gente o que você interpreta, né, do resultado da nossa enquete, que mensura um pouco a participação dos nossos seguidores. Você vê como é quase que geral explodir, né? Que foi o que a moça também colocou ali. Eu explodo mais. Porque como a gente não sabe para onde levar a energia psíquica, a primeira coisa que ela vai fazer é explodir. Então, quando eu passo a entender
e o corpo vai dar reações de que vai vir a explosão, eu vou começar a diminuir as explosões cada vez mais. Entende? Então, assim, o corpo vai te dar sinais que você vai explodir. E todas as vezes que acontecer, você converse com você. Vai lá para essa coisa de nomear. Por quê? Por que eu não consegui segurar? Por que eu fui tanto assim? Havia tantos motivos, o que eu poderia ter feito de diferente? Essa conversinha interna, ao invés de eu ficar me punindo, como a moça mesmo disse, depois eu fico me culpando, a punição nesse momento não vai adiantar. É o que a gente aprendeu na infância. Merece um castigo? Não vai adiantar, você vai continuar explodindo, porque você só está reforçando que você é assim mesmo. Então, o porquê, o que eu poderia fazer diferente, como eu me senti, e se perdoe. Acredita que na próxima vai ser mais fácil para você. E na próxima mais fácil, até que isso começa a ser quase que nunca. Entende? Porque a gente precisa nomear. O nomear vai fazer com que tudo se torne mais leve. Tudo que é muito inconsciente, ele é explosivo. Porque não tem como segurar, não passa no meu filtro. A partir do momento que eu dei um nome para aquilo, fome, eu estou com fome. Entende? Então, eu sei que aquilo é fome, eu seguro a minha fome até a hora do almoço. Se eu não sei o que eu estou sentindo... qualquer coisa. Eu vou ficar procurando, entende? Então, eu vou ficar explodindo. Então, nomeie cada explosão. Gente, a percepção, o autoconhecimento e nomear os sentimentos é o que a gente aprende hoje, que é importante demais investir, é claro, no nosso letramento emocional. Gostaria demais de agradecer a participação de vocês. Sempre muito especial, muito importante o nosso bate-papo aqui às segundas-feiras. Aproveito para deixar os contatos da doutora Regiane Carvalho, psicanalista clínica. Deixa à sua disposição o Instagram, Regiane Carvalho _psi. E ela também deixa à sua disposição o site, .com.br, o WhatsApp, DDD 11 92611 4562. E a doutora Daniele Caetano, psicoterapeuta, deixa à sua disposição o Instagram, Caminhos da Terapia DC, e também o WhatsApp, DDD 11 99468 5981. Muito obrigada mais uma vez por todas as participações, por essa interação que é sempre maravilhosa. Espero que a informação de qualidade tenha chegado até você. Desejo a você um excelente início de tarde. A gente volta a se encontrar amanhã na nossa próxima consulta. Até amanhã, gente.